Ok, bem-vindos a todos aqui a mais uma entrevista. Hoje tenho o prazer aqui de estar recebendo o Lucas Kalu. Lucas Kalu atualmente vive em Hong Kong, vive da arte marcial e tem toda uma história aqui para contar para a gente e será um prazer estar escutando. Lucas, Aí, bem-vindo. Valeu, irmão, obrigado. É um prazer estar aqui também. Para o pessoal que está assistindo, eu e o Felipe aí somos amigos de longa data, a gente treinava junto em Fortaleza, temos o mesmo professor, a mesma história. E, enfim, vou tentar contar um pouco da minha história aqui para vocês. Poxa. Lucas, vamos começar com o princípio de tudo. Quando que tu teve essa ideia de entrar nas artes marciais? Foi tua mãe que te obrigou? Foi tu que teve essa iniciativa? Como foi? Meu irmão, comecei nas artes marciais muito cedo, foi por vontade minha, tinha 6 anos e comecei pelo karatê. Tipo, o karatê é bem normal no Brasil, o pessoal fazer karatê nas crianças. E na minha escola, eu estudava na casa da tia Léa. Tinha karatê e as aulas eram ministradas por um cara, meu irmão, um cara campeão, o nome dele William Cardoso. E eu me interessei pelo karatê, pedi para minha mãe para fazer. E minha mãe ficou meio assim, porque eu era grandão, maior que o pessoal da minha idade. E ela tinha medo que eu viesse a ficar agressivo, né? Mas enfim, ela deixou. Eu comecei a fazer o karatê e ela foi uma pessoa que me apoiou bastante, justamente porque o karatê tinha aquela questão de disciplina e tudo mais. E daí foi. Treinei o karatê, fazia o karatê na escola, competia direto, mesmo tendo na escola já com 6, 7 anos, 8 anos já competia direto, até que eu fui convidado pelo professor, que é o William Cardoso, para treinar com a Federação Cearense. O William Cardoso, eu não sei como é hoje em dia, não sei se ele é o presidente hoje em dia, mas enfim, na época, ele é filho do que era então o presidente da Federação Cearense. Então, tipo, eu migrei da escola da tia Léa para a academia, para a seleção cearense de karatê. E, meu irmão, competi muito, viajei o Brasil ainda novinho, 8, 9 anos, lutei brasileiro 2 vezes, ganhei várias coisas, perdi muito também. Karatê tem aquela questão da velocidade, né? E competi kata e comitê, kata, para quem não sabe, é a forma, né? E comitê a luta. Mas meu negócio era luta, né? Gostava de sair na mão. Infelizmente, gostava de sair na mão desde novinho. Só explicando aqui, o kata seria uma sequência de movimentos, não? Isso. No kata seria a sequência de movimentos que seria simulando uma luta, uma situação real, no caso, né? Então, tipo, tem várias sequências de acordo com a faixa. Por exemplo, eu vim do Karate Shotokan. Então, o Karate Shotokan, por exemplo, na primeira faixa você tem o Ryan Shodan. E aí vai subindo até chegar à preta. E na preta você tem vários outros katas. Mas, enfim, é bacana de assistir. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe pedia para eu fazer o kata para geral. Vinha alguém para minha casa, visita alguma coisa. Aí lá ia minha mãe. Meu filho, faça o kata, não sei o quê, toda orgulhosa. É bacana, uma época bacana. E, Lucas, como foi a transição para o Muay Thai? Então, eu treinei o karatê e competi bastante, como eu falei, até os 11, dos 6 aos 11. Dos 11 aos 13, foi a única fase da minha vida que eu não lutei, né? Quando foi mais ou menos com o começo de acabar de completar 13 anos, eu tava querendo já voltar a lutar. E eu lembro que o Muay Thai tava em alto no Brasil, a febre do Muay Thai. E eu fiquei interessado porque tipo, eu via muita gente competindo no Muay Thai. O Muay Thai, tipo, bem, não, era porrada, né? E agora, como eu falei, eu gostava de sair na mão desde novinho. E eu saí procurando Muay Thai, até que um amigo meu que estudava comigo estava fazendo Muay Thai perto de mim, ele morava perto de mim, estava fazendo Muay Thai por perto, que era na academia atlética. E daí eu fui visitar a academia e fiz o primeiro treino de Muay Thai, que foi com o João Ricardo aí, nosso parceiro amigo de treino, e meu professor, né? Meu mestre. E eu tive essa aula com o John, e meu irmão foi muito bom, ele me recebeu muito bem, ele sabia que eu já lutava.
Só que eu não continuei treinando logo de início, né? Eu só fui começar a treinar mais ou menos uns 6 meses depois, com o John também, mas em outra academia que ele dava aula, na Academia Saúde e Movimento, que era ficar ali na Aldeota. E foi outro amigo meu também que estudava comigo, Gabrielzinho, que me levou para lá. E, enfim, cheguei lá, primeiro dia, minha primeira aula nessa segunda academia, não foi com o John, mas foi com o Danilo Azim. Danilo Azim, que também nosso amigão aí, que faz a preparação faz uma preparação física desde que eu tenho, tá comigo desde que eu tenho 13 anos, que na época era sócio do John. Os dois davam aula de Muay Thai, né? Então a minha primeira aula foi com o Danilo. E cara, foi bacana. Eu fui com vários amigos, né? E eu cheguei lá, eu já lutava. E eu lembro que eu falei para ele, meu irmão, eu quero lutar, eu quero fazer sparring. Aí ele ficou meio assim, né, meu irmão, que esse moleque chegando aqui pedindo para fazer sparring. E a gente foi fazer o sparring. E meus amigos sabiam que eu lutava e pediram para eu jogar um chute do karatê enfim, uma washigiri nele e tudo mais. Eu tentei jogar uma washigiri na cabeça dele, fintado. E ele se tocou, ele bloqueou. Meu irmão, ele ficou puto. Ele bloqueou o chute, me derrubou. E tinha um batente, eu lembro que era no tatame, tinha um batente assim, e me derrubou, me jogou para fora do tatame. E tipo, ele fez isso achando que eu ia ficar, meu irmão, levantava, ia de novo, enfim. Foi uma experiência bacana. E no final da aula, marcou, porque eu cheguei para ele e falei, ó, eu tô aqui, é meu primeiro dia, mas a minha intenção é lutar, eu quero ser lutador, e eu não tô aqui para brincar, não. E, enfim, e daí começou. No outro dia eu tava lá fazendo 3 aulas seguidas, já com o John e também com o Danilo, e daí foi. Legal, viu que tu era de raça, né, Lucas? De raça, como o Guilherme fala, de raça desde novo. E como foi assim que foi surgindo a vontade de competir no Muay Thai? Pois é, como eu falei, tipo, eu tinha vontade de competir desde o começo, né? Mas quando eu entrei, eu lembro que o John organizava um treino de meio-dia, que era o treino dos atletas, né? Eu treinava 6h30, 7h30, às vezes 8h30, e tinha aquele treino de meio-dia, mas como eu ainda tinha acabado de começar, tipo, era isso nas 2 primeiras semanas, eu não podia ir, né? Eu queria ir, mas estava naquela. Quando foi mais ou menos depois de um mês, aí o John falou que eu podia ir. Enfim, aí comecei a treinar com os atletas lá do John, e treinava meio-dia, treinava 6h30, 7h30, às vezes ia para outra academia para Atlética, que foi a minha primeira aula treinar. E como eu estava muito dedicado, o John me colocou para fazer um exame de graduação, um teste de graduação, tipo, rapidinho, sei lá, com uns 3 meses. E também já tinha experiência do karatê, né? E naquela época, você aí antigão também, sabe que as graduações eram porrada, né? Porrada. Pois é, comigo não foi diferente não. Enfim, meu irmão, fiz sparring com o pessoal mais velho, eu tinha 13, 14 anos nessa época, e fiz sparring com o pessoal bem mais velho, 20 anos, 20 e poucos, e meu irmão, porrada. E no final o John veio e fez sparring comigo só de boxe. Nessa época eu tinha um boxe falho, e meu irmão, o John foi justamente só no boxe, que era para realmente me testar, né? Uhum. E ele me espancou, velho. Eu saí todo roxo, mas eu caía, levantava. E foi nessa época que ele olhou, meu irmão, menina é de raça. Terminou a graduação, terminou a luva, né? Terminou a luva com o John. Ele falou, você vai lutar. E, tipo, eu tava fudido, tá? Eu tava bem, com a cara bem inchada, mas eu tava muito feliz que ele tinha dito que ia lutar. Cheguei em casa, meu irmão, minha mãe ficou doida, ligou pra ele reclamando. Mas foi. História verídica, ligou para ele. Mas, enfim, consegui. E a primeira luta aconteceu... A graduação aconteceu, tipo, 3 meses depois. E a primeira luta foi mais ou menos uns 3 meses depois da graduação. Então, tipo, uns 6 meses de treino. Foi bacana. E como foi essa primeira competição, a experiência? Irmão, a luta aconteceu... O pessoal do Muay Thai aí, o pessoal vai lembrar. O Daniel Gadelha, que é um
um antigão aí do Muay Thai em Fortaleza, ele organizava uns eventos da Knockout lá no Carlito Pamplona. Eu lembro que, enfim, o John levou eu e mais 2 atletas para lutar, que foi o Rones e o Hermes. E o Rones e o Hermes já eram homens, né? Eu tinha 14 anos, 13, 14 anos nessa época, eles já eram, tipo, lá, 20 anos, 20 e poucos. E quando a gente chegou lá na pesagem, eu ia lutar de 70 quilos, eu sempre lutei de 70 quilos. Mas eu pesava nessa época, tipo, 68, 69, mas não pesava nem o peso, né? Eu tava escalado para lutar com o Mutante. Mutante, pra galera, pessoal do Muay Thai que tá acompanhando, o Mutante meu irmão, o Mutante era bem conhecido em Fortaleza, lutou por muito tempo, deve lutar até hoje. E ele já era mesmo um homem, né? Tipo, e tudo mais. E na hora que o John chegou, ele reorganizou. Ele colocou o Rones para lutar com o Mutante e eu para lutar com o cara que o Rones queria lutar. Também bem mais velho que eu, sei lá, tinha uns 18, 19 anos. O nome dele era MacGyver. E, enfim, ele era um dos atletas lá do Daniel Gadelha, um dos organizadores do evento. No dia do evento, eu lembro quando a gente chegou lá, irmão, o estádio lotado e todo mundo da equipe deles, né? Era só eu, tipo, umas 4 pessoas e os lutadores do John, Danilo e só. E eu lembro que na época, na hora que a minha luta foi uma das últimas, eu entrei e na hora que o meu adversário foi entrar, o MacGyver, irmão, ele entrou com uma música lá bem punk, né? E todo mundo torcendo, vibrando e tudo mais, aquela pressão. Mas, enfim, foi peia. Comecei a luta bem. Eu lembro que eu gostava de falar durante a luta, falava pra caralho na luta, dizendo como instigando, né? Provocando. E ganhei bem. Mas, tipo, eu lembro que no final da luta, tipo, ganhei os 3 rounds, claro. Deu uma confusão na hora do resultado. Eles não queriam dar a vitória para mim, né? E o John, que porra é essa? Não sei o quê. A gente, todo mundo puto. E até que o John falou, pois faz o seguinte, vamos botar o 4º round. E o cara lá, né, o meu adversário, ele tava muito cansado e, tinha apanhado muito. Não sei o quê. E eles não podiam dar a vitória para ele, né? Eu ia ficar feio. Até que eles não teve o 4º round, me deram a vitória. E foi a primeira luta no Muay Thai, meu irmão. Foi muito bom. Me deu muita confiança, né? E daí foi. Daí fui lutando bastante. Tu chegou a ser campeão brasileiro de Muay Thai, não? Ainda jovem? Foi. Fui campeão brasileiro com 16 anos. Depois dessa luta, eu lutei algumas vezes. Peraí, só um instantinho. Enfim, depois dessa luta, eu fiz uma luta no evento do Claudinho Santana. Claudinho Santana, que era professor do John, que também treinei boxe com ele, foi meu professor de boxe. Ganhei bem. Como eu falei, eu era grandão, né? Então, tipo, eu tinha 14 anos, mas eu sempre lutei de adulto. Entendeu? Eu só lutei de júnior uma vez. Aí lutei essa vez, lutei uma terceira vez com o Vitinho, que aconteceu um acidente. O Vitinho da Rinos, ele acabou quebrando o braço. E na minha 4ª luta foi talvez uma das mais importantes, assim, que foi a minha primeira luta profissional. Lutei pelo evento Ceará Fight do Mardoni Sampaio. Meu irmão, um cara bem experiente, da Valente Titi, o nome dele era Vitor Hugo. Enfim, ganhei bem, ganhei performance da noite, ganhei malto da Extreme na época. E daí, depois dessa luta, foi quando, pra gente chegar no brasileiro, na história do brasileiro, né? Fiz essas lutas, essas 4 lutas em sequência, uma profissional, né? Que foi a minha primeira luta profissional no Ceará Fight. E logo depois veio o evento, o Campeonato Cearense, que na época foi organizado pelo Evilásio Feitosa. E esse Campeonato Cearense foi muito grande. Só que como eu era moleque, tipo, foi o meu primeiro campeonato na minha idade, né? Eu fui de júnior. E ganhei bem, eu ganhei por nocaute. Pô, foi o que eu acho que eu vou até procurar o vídeo dessa luta. Eu acertei um high kick, um chute na cabeça do meu adversário no 3º round.
E ele caiu, meu irmão, caiu apagado, velho. Eu lembro que o Júnior Killer era o árbitro. E ele pegou o rapaz e tirou o capacete, meu irmão. Eu tava perdendo essa luta. Assim que eu acertei o chute, ele caiu de cara, assim, e todo mundo gritou. E eu, meu irmão, caralho, foi massa. Mas, enfim, fui campeão cearense na Júnior, né? Mas foi o que aconteceu. Na categoria dos adultos, os meus últimos 3 adversários, que eu tinha feito essas 3 lutas nesse mesmo ano, estavam nas finais. Tanto o MacGyver, quanto o Vitinho, quanto o Vitor Hugo. E quem foi o campeão foi o Vitor Hugo, que foi o meu último adversário, um mês antes, né? Então, tipo, caramba, eu fui campeão cearense júnior, na minha idade, até 17 anos, e o adulto foi o cara que eu venci no mês passado, né? E, pô, fiquei muito bem, fiquei muito feliz com isso, sabe? Deu aquela confiança. E por conta disso eu fui convidado pela Vilásio para representar o cearense, o estado do Ceará, né, no Campeonato Brasileiro. E esse Campeonato Brasileiro pela Confederação Brasileira de Muay Thai aconteceu no Rio Grande do Sul, em Canoas. E eu lembro que aconteceu mais ou menos uns 6 meses depois do cearense, né? Foi uma equipe forte. Eu, moleque, eu tinha uns 15 anos, já tinha 15 anos nessa época, tava o Júnior Killer, que foi o árbitro da minha luta, né? Era um dos representantes. Wagner Robocop e o JV. Galera do Muay Thai bem conhecida, também no MMA, né? Esses caras também lutaram em MMA. E, enfim, a gente chegou lá. O John não foi contigo nessa viagem, não? Foi sim. Pronto, o Evilás era o treinador principal, mas o John sempre comigo, né? Foi eu e o John. O John estava lá comigo. E a gente foi lá para Canoas. E chegando lá, lembro que era nas regras do Muay Thai tradicional. O Júnior Killer lutou e acabou perdendo, porque mesmo ele tinha aquela agressividade, mas as regras do Muay Thai tradicional são diferentes. Tipo, eles valorizam muito mais o clinch, o joelho e tudo mais, enfim. E ele acabou perdendo, que ficou todo mundo, caramba, pô, o Killer perdeu. Eu lembro que, tipo, o Killer, todo mundo pediu para bater foto lá com o Killer, porque ele era estrela do MMA, né? Já lutava o Vale Tudo e tudo mais no canal Combate, todo mundo conhecia. E lutou o Wagner. O Wagner também acabou perdendo, lutou o João Vitor ganhou as primeiras lutas e até que veio a minha. E eu não fazia parte da equipe deles, né? Tipo, eu treinava atleta do John e, meu irmão, na final ganhei bem, lutei, acabei nocauteando, tipo, sei lá, em 40 segundos, menos de 1 minuto. E fui campeão brasileiro com 15, 16 anos. E foi quando as portas começaram a se abrir, né? Foi um evento muito bacana. Que legal. E como foi assim que tu começou a tentar fazer a transição pro MMA? Né? Pro MMA. Pronto. Que foi que nessa época eu já tinha vontade, né? Eu já sempre queria lutar, né? E tipo, pô, eu lembro que eu assistia muito Vale Tudo, irmão. Eu moleque, tipo, 11 anos, 10 anos, assistia o Pride direto e assistia o UFC direto. Eu era muito fã do Vitor Belfort na época, quando eu era criança. E queria muito lutar Vale Tudo, mas estava lutando Muay Thai por conta que era, tipo, lutava a trocação desde criança e tinha essa vontade. Mas, enfim, lutei o brasileiro, voltei abrindo muitas portas, né? Para lutar o Muay Thai. Acabei lutando Muay Thai profissional, Muay Thai e kickboxing profissional várias vezes, logo depois. Mas foi na época que eu comecei no jiu-jitsu, né? Então primeiro começou no jiu-jitsu para depois pensar no MMA. Não, quer dizer, na verdade, perdão. Na verdade, o MMA veio antes, mil perdões. O MMA veio antes do jiu-jitsu. Que o pessoal, normalmente o pessoal treina jiu-jitsu para MMA, né? Mas comigo foi diferente. Eu tinha essa vontade. E nessa época que eu tava lutando Muay Thai profissional e tudo mais, o John, que é aluno do Guilherme Santos, nosso mestrão aí, né? O John recebeu um convite do Guilherme. E o convite era o seguinte: o Guilherme estava preparando o Gibson Sarr e para lutar o Vale Tudo, que era o Shotor, lá em Fortaleza, né? E eu lembro como se fosse hoje, sábado à noite,
o John me mandou mensagem. Oportunidade única. Você vai ser sparring do Chotô. Aí o meu irmão, caralho, velho, o Chotô é evento grande, né? O Chotô, um dos poucos eventos do que passava no combate. E eu, beleza, vamos nessa, né? Eu não conheci o Guilherme ainda. E a gente vamos ver o que é essa oportunidade única, né? Essa oportunidade única, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas, enfim, uma semana depois aconteceu o treino, né? Eu lembro que o treino aconteceu na academia Meta, ali perto da, ali, pela Monsenhor Tabosa, por ali. Não sei se o Guilherme dava lá, mas enfim, a gente chegou lá para fazer o treino. Perto da abolição. Veio... Como? Perto da abolição ali, não? Isso, exatamente. Descendo, né? A gente chegou lá, treino bem old school, né? Chegamos lá, não conheci o Gibson, não conheci o Guilherme. Assim que eu cheguei, eu olhei logo o Guilherme, aquele jeito dele, né? Assim, aquela pressão, bicho, meu irmão. E o Gibson, quando eu pensei que o Gibson, sei lá, ia ter não minha idade, né? Mas, tipo, meu tamanho, alguma coisa do tipo, nada, né? O Gibson com quase 2 metros de altura, lutava de meu pesado, para quem não sabe, 93 quilos, então ele devia pesar, sei lá, seus 95, 100 quilos. E o moleque, né, pesava 68, 69. E a gente foi, eu, o John e o Azim, para ajudar no sparring com ele. E eu lembro que naquela época era conhecido, era clássico. Era tipo, o treino era o seguinte: um de luva de boxe e um de luva de MMA. No caso, o Gibson com a luva de MMA e a gente com a luva de boxe. A gente tinha que bater contra ele, né? Só boxe. E ele tinha que botar para baixo e finalizar, né? E, meu irmão, foi muito, muito boa a experiência. Eu achava que era outra coisa, né? O MMA. Ele botava para baixo, mas saía na mão. E a gente foi se revezando, eu, o John, o Danilo, até que no final o Guilherme... Irmão, agora a gente vai pro boxe. Bota o luvão. A gente foi pro boxe. E lá vai, né? Feia muito. Aí o Gibson saindo na mão, moleque, o Guilherme ia de raça, né? E feia. E eu lembro que o Gibson me acertou no olho, velho. E meu olho inchou muito. Inchou de muito. Eu voltei para casa e minha mãe tava viajando. E eu mesmo colocando gelo para até ela voltar. E só que quando ela voltou, não estava mais inchado. Só que o que foi que aconteceu? Meus cílios caíram. E eu não sabia, meu irmão. Eu fui pesquisar, mas para quem não sabe, os cílios, galera, se você perder o cílio aí, fique sabendo. Demora até 1 ano para nascer. E assim que eu cheguei, minha mãe percebeu que foi isso, menino, que foi isso, eu tive que falar, né? E ela passou 1 ano no meu pé, até o cílio crescer, que eu não tinha cílio, que era muito perigoso, não sei o quê. Mas, enfim, foi assim que começou meu primeiro contato com o GS, com o MMA, que veio até antes do Vale Tudo na época, né? Que veio até antes do Jiu-Jitsu. E deu certo, meu irmão. Nessa mesma época, nesse mesmo dia, na verdade, eu fiz vários treinos com o Gibson, vários dias. Foi na mesma época que eu conheci o Caio Magalhães também. Fiz um treino um dia com ele de boxe. Ele também estava se preparando para MMA. E depois disso, antes ainda de eu treinar o Jiu-Jitsu, o Guilherme estava preparando o Dermerson Pereira, faixa preta da Nova União também. E o Dermerson também ia fazer um Vale Tudo, ele chamou o John, também me chamou. E mesma coisa, né? Peia muita, mesmo estilo. E foi nessa época que estava começando a parceria do Danilo Drago com o Guilherme. Que foi que ele estava fazendo os treinos lá no Clube do Vôlei. Esses treinos com o Dermerson rolavam no Clube do Vôlei e na academia do Cid Balboa, grande Cid, lá na Parangaba, que também dava aula o Delmade, o tio Delmade já deu aula lá. Mas, enfim, esse foi o meu primeiro contato com o Vale Tudo. E eu tinha, como eu falei, eu tinha uns 15, 16 anos. Aí, com o Jiu-Jitsu, já foi primeiro com o Delmade, depois com o Guilherme, como foi a sequência? Foi. Com o Jiu-Jitsu, primeiro com o Delmade. Delmade foi meu primeiro professor. Eu tive um contato bem rápido, antes mesmo de eu treinar Muay Thai, com
quando eu malhava na academia Energy. Tinha um cara lá, um amigo meu, que trabalhava na recepção. Ele veio até falecer, ele era conhecido em Fortaleza, faixa marrom da SAS. Não sei se ele treinava com o Guilherme, né, naquela época da SAS Santos, né? Mas, enfim, ele brincava comigo, o nome dele era, eu lembrei agora, Robson. E ele brincou comigo umas vezes, mas, tipo, sei lá, umas 2 vezes só. E quando eu comecei a treinar com o John na sala de movimento, o Zé Mota dava aula lá. E eu só assistia sempre os treinos, né? O Zé Mota eu gostava até, às vezes, fazer o Vale Tudo, fiz o Vale Tudozinho com o Zé Mota, tapa na cara e o soco no corpo, né? Mas nada de jiu-jitsu. Até que o Zé Mota saiu e o tio Del, né? O Delmade veio. Uhum. E ele começou a dar aula e isso já, como eu falei, isso já foi depois do Vale Tudo com o Guilherme, né? Dos treinos de Vale Tudo com o Guilherme. E o Guilherme falou, meu irmão, você tem que treinar o Vale Tudo. O Guilherme gostou muito, falou com o John, você tem que treinar o Vale Tudo, tem que treinar o Jiu-Jitsu, não sei o quê. E ficava falando e foi perfeito, né? Foi na época que o tio Del veio e comecei a treinar com o tio Del, meu irmão, todo dia, velho, todo dia. Tio Del, na época, até então, faixa azul. Tio Del, galera, para quem não sabe, é o Delmade brasileiro, viu? Grande faixa preta aí na União Ceará. Pegador de pé, né? Hã? Gosta de atacar o pé, né? Tio Del, pegador de pé. Aprendi pé ainda faixa branca. No comecinho eu já aprendia pé por causa do tio Del. Até hoje eu tenho posição do pé com ele. E eu gostava muito da metodologia do tio Del, que era o seguinte. Ele botava para fazer a mesma posição 50 vezes por dia por uma semana. Então, tipo, realmente, tipo, era aquele negócio bem. E eu todo dia repetindo a mesma posição 50 vezes, fazia metade no começo, metade no final do treino. E aprendi, meu irmão. Eu lembro das posições até hoje com o tio Delmade, porque a metodologia dele era muito boa. E a gente treina esse tempo lá. O tio Delmade sabia que eu gostava, tipo, já tinha me interessado, Vale Tudo. Sempre fazia também o treino famoso tapa na cara, soco no corpo do Guilherme, né? Já fazia nessa época com o Delmade. Veio muita. E depois de lá, treinei uma época, fiz aula particular com o Delmade na academia completa, que foi quando a gente se mudou da saúde de movimento para completa. Fiz umas aulas particulares com ele. E nessa época também o Guilherme veio, o Danilo Drago, até que eu comecei na AIO, né? Comecei a dar aula na AIO junto com o Guilherme também dava aula lá, e foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Guilherme. E foi em 2011, eu acho. Mas enfim, já tinha essa experiência com o Vale Tudo, né? Já treinava com o Guilherme com o Vale Tudo e treinava com o Delmade na saúde de movimento. Legal. E como foi? O que é que tu recorda assim da jiu-jitsu? Irmão, quando eu comecei na AIO, eu já tinha essa base, né, do Vale Tudo e um pouco do treino de jiu-jitsu com o Delmade. Então, tipo, eu passei muito tempo lá de branca, assim, né? Eu treinei com o Delmade, sei lá, em 2016, sei lá. Eu treinei com o Delmade, terminei de treinar com o Delmade, só fui voltar a treinar jiu-jitsu 2 anos depois. Então, tipo, quando eu entrei, eu passei muito pouco tempo de branca. Passei, sei lá, uns 3 meses. Mas ainda deu tempo de lutar de branca. Eu lutei em Sobral. E, meu irmão, foi muito show. Fui campeão lá. Fui campeão na categoria. E no absoluto, meu irmão, eu lembro que eu fui vice-campeão. Eu perdi faltando 15 segundos, meu irmão. Tava ganhando a luta. Faltando, sei lá, 30 segundos. O cara pegou o meu braço. Mas, enfim... Foi show, foi minha primeira competição de jiu-jitsu, né? Quer dizer, segunda, eu já tinha competido em jiu-jitsu uma vez e ganhei. E logo depois de terminar essa competição, o Guilherme me graduou faixa azul, né? Na faixa azul, competi primeiro campeonato foi o campeonato interno na Nova União. E eu ganhei e fiquei como cabeça da Nova União, né? Na faixa azul. Aí logo depois eu lutei no Paulo Sarazate, perdi lutei no Sesc. E no Sesc, meu irmão, foi uma recordação bacana. Esse dia eu ganhei peso absoluto lá no Sesc. E eu lembro que nesse dia o Guilherme não tava, que tava lá era o Cachorrão. O famoso Big Dog aí pra galera do Ceará. E o Big Dog tava dando as instruções pra gente, né? E, irmão, tava me preparando pra final, aqui aquecendo. E eu tenho mania
o John aí vai saber que de eu ficar muito tranquilo antes das lutas, né? Tipo, às vezes, tanto que no brasileiro eu lembro que irmão, até dormir, tá ligado? Eu ficava dormindo, o John Mora me acorda e eu ficava tranquilão mesmo. E eu aqui tranquilão nesse dia do jiu-jitsu, né? Pra final, né? Aquecendo. Aí o cachorrão chegou assim, bora, meu irmão. Aí eu virei assim pra ele, ó, o seguinte. Quando ele falou, é o seguinte, pá! Deu uma mãozada na minha cara. E eu olhei assim, e ele, pô, deu outra. Aí ele olhou assim, tapa do campeão, meu irmão. E o Big Dog, a galera sabe, né? Big Dog, quase 2 metros de altura, tapa foi grande, todo mundo ficou olhando. Mas, enfim, tapa do campeão deu certo, fui campeão. E acho que foi, enfim, fui campeão nessa vez de faixa azul. Uhum. Depois, devo ter lutado algumas outras vezes, que eu não me recordo. Mas fui pra roxa. De roxa, lutei também o Campeonato Brasileiro sem kimono, experiência do caramba, de azul, lutei de azul e de roxa. Eu viajei, caramba, uma boa recordação. Eu viajei eu, o Guilherme, o Thiaguinho, Thiago Maia, né? Thiago Maia, Thiaguinho, eu, Guilherme, Thiaguinho e o velho do Rio, Wesley Pinheiro, faixa preta também do Guilherme. Exatamente, meu irmão, foi uma viagem muito show. Foi a minha primeira vez no Rio com o Dedé, né? A gente foi lá na casa do Dedé, recebeu a gente na casa dele, fui na Nova União, enfim, meu irmão, foi uma experiência do caramba, um evento muito show. E foi meu primeiro evento sem kimono. E ganhei a primeira luta, tava no peso, foi um sofrimento para bater o peso, velho. Eu lembro que eu tive que perder peso antes da luta, mas enfim, ganhei a primeira luta e aqui na segunda foi empate, mas acabaram dando pro cara, né? Mas enfim, foi esse meu campeonato, quando eu tive essa experiência do no-gi na azul, depois eu fui pra roxa, e na roxa foi o campeonato, eu fui campeão no campeonato de maior expressão no jiu-jitsu que eu lutei, né? Que foi o campeonato da CBJJ, o Nordeste Open, em Natal. Fui campeão lá. Um campeonato muito bom, que inclusive dava até vaga para o campeonato maior, mas eu não podia, já estava focado no MMA. E foi logo depois, foi uma época muito importante para mim, foi logo depois da cirurgia no ombro que eu tive, passei um tempo parado e voltei para o primeiro campeonato, fui campeão. Irmão, fiquei muito motivado. E é isso. Foi nessa época que eu meio que parei o jiu-jitsu. Assim, não parei o jiu-jitsu, né? Nunca parei o jiu-jitsu, mas que eu cheguei no nível de jiu-jitsu que meu irmão, meu foco é MMA. O jiu-jitsu já tava evoluindo muito, né? Tava, tipo, hoje em dia, o que a galera faz no jiu-jitsu é diferente do que a galera faz no no-gi, que é bem diferente do que a galera faz no Vale Tudo, né? Então, tipo, eu comecei, meu irmão, já tô com nível bom de MMA, de jiu-jitsu, vou focar mesmo no MMA, né? Que foi mais na faixa roxa. Um pouco sobre isso, Lucas, sobre esse momento aí que tu decidiu, agora vou ser lutador de MMA. E como foi a tua estreia também? Irmão, como eu falei, como a gente conversou no começo, né? Meu foco sempre foi no MMA, desde muito novo. Mas o Guilherme estava comigo desde novo, ele falou, irmão, você é novo, foco no jiu-jitsu. Só que quando chegou nessa época que eu tava de faixa azul para roxa, eu já tava com um nível bom de jiu-jitsu, né? Também treinava o MMA com o Guilherme, a parte de queda. Então, tipo, já tinha um nível não de jiu-jitsu, né? Mas de grappling, bem mais alto. E a estreia veio em 2013, eu acho, 2012, 2013, que aconteceu pelo BKF. BKF, para quem lembra, aí era o maior evento aí do Ceará, né? De MMA, de Vale Tudo. E eu tive umas lutas anteriormente. Aconteceu no BKF, mas eu tive umas lutas, não umas lutas marcadas, mas que acabaram não vieram acontecer em Sobral. Inclusive, essa luta, eu lembro que eu tive uma infecção uma semana antes da luta e o Cyborg entrou. Mas, enfim, até que veio o BKF. E o BKF, meu irmão, foi uma experiência que me marcou muito. Marcou muito com aprendizado e para que eu viesse a melhorar. Mas por quê, Lucas? Porque foi o seguinte, meu adversário foi o Vladson Jereba. Vladson Jereba, para o pessoal do Muay Thai vai conhecer, bem antigo, também lutador de MMA, muitas lutas de MMA e muitas lutas de Muay Thai.
foi também campeão brasileiro de Muay Thai, acho que foi 2 vezes. Depois de mim, eu fui um dos primeiros, ele foi logo depois de mim, mas ele ganhou 2 vezes, eu acho. E já tinha aquela meu rivalidade, né, pra gente vir do Muay Thai. E a gente fez essa luta e todo mundo esperava que fosse aquela trocação e tudo mais. Só que como eu já vinha treinando com o Guilherme há muito tempo, né, já tava com um nível de grappling muito bom, era MMA, meu irmão. A estratégia era botar para baixo e descer a mão e pegar, né? E, enfim, a luta começou daquele jeito. Ele veio para cima achando que eu fosse trocar e mais nada. Botei ele para baixo com o primeiro minuto de luta e passei o primeiro round batendo. Ganhei, claro, o primeiro round, ganhei bem. Segundo round, o que aconteceu? Mesma coisa. Ele veio para cima, não sei o que, eu simulei uma troca, botei para baixo, passei um tempo batendo. A gente subiu e eu lembro que nessa época, né, nessa hora que a gente subiu, teve um golpe legal, mas enfim, ele acertou um golpe legal que meu olho inchou bastante. E aí, mas coloquei ele para baixo de novo e continuei batendo, peguei as costas. Eu lembro que na segunda vez, na segunda ou terceira vez que eu botei ele para baixo no segundo round, eu já caí na transição pegando as costas dele e todo mundo. Acho que você tava lá, né, Felipe? Ele tava lá assistindo e todo mundo gritando para pegar, né? E meu irmão, só que eu tava cansado, já foi no finalzinho do segundo round e acabei não pegando, ele liso e eu cansado, acabei não pegando, ele levantou e ele veio para cima com tudo, no finalzinho, os últimos 10 segundos do segundo round, mas o round acabou, enfim, dominei o round também bem, mas eu tava bem cansado, meu irmão. Era essa parte do aprendizado, eu tava bem cansado e até que a gente veio no terceiro round. E como eu falei, eu tava bem cansado do terceiro round, tipo, já tava meio mole. E ele, meu irmão, ele ganhou, claro, o terceiro round, veio pra cima com tudo. Como eu falei, ele era um muito bom striker também, né? E ele veio pra cima com tudo, tava inteiro. E, meu irmão, eu tava sobrevivendo nesse round, mas foi o que aconteceu. Mesmo eu sobrevivendo, eu consegui botar ele pra baixo 2 ou 3 vezes. E o árbitro, meu irmão, infelizmente tava botando a luta pra subir. Como é que o cara bota a luta para subir umas 4, 5 vezes numa luta? Enfim, passado, né? E eu lembro que eu botei ele para baixo, a luta subiu, eu botei ele para baixo de novo, e aí ele mandou a luta subir, faltando tipo 45 segundos para a luta subir. E assim que a luta subiu, eu lembro que eu entrei nas pernas dele. E ele deu o sprawl, ele defendeu, e na hora que ele defendeu, eu caí e eu subi. Tipo, eu tava com a cabeça baixa, eu subi assim, né? E foi na hora que ele soltou, ele jogou um upper. Só que se você olhar na câmera, dá pra ver que o upper não pega. Passa no vazio. Só que eu tô bem cansado, né? Eu levanto assim, e na hora que eu levanto, eu vou andando pra trás e vou pra grade. E ele vem pra cima com tudo. E nessa hora que ele vem pra cima com tudo, o árbitro entra na frente e acaba a luta. E, meu irmão, faltava... se o pessoal quiser assistir essa luta, tá no YouTube, viu? E faltava, tipo, 30 segundos para a luta acabar, meu irmão. Menos de 30 até. E foi uma confusão. O Guilherme entrou, todo mundo, John entrou, o Azinho entrou, foram para cima do árbitro. E é aquela confusão e tudo mais. Mas, enfim, acabei, infelizmente, perdendo por nocaute técnico por causa desses últimos segundos, né? Mas foi um aprendizado. Uma grande experiência, não, Lucas? Um aprendizado, porque, tipo assim... Eu passei muito tempo para digerir essa luta, fiquei mal, meu irmão, para digerir mesmo, não aceitava essa derrota, fui atrás de recorrer e tudo mais, mas depois eu vi coisas que eu não fiz bem feito, né? Inclusive, uma das coisas foi na recuperação da pesagem para a luta, né? Na questão da alimentação. Desde novinho, eu tinha essa questão de ser muito saudável e tudo mais. E até mesmo nessa hora, o que aconteceu? Da pesagem para a luta, eu quis manter uma dieta muito saudável, comendo muita folha. Só que não é o caso. Você tem que comer muito carboidrato. Exatamente. Enfim, e acabei não recuperando como eu deveria. E foi até por isso que um dos motivos que eu vim a cansar. Eu fazia preparação física desde muito novo, mas nessa época eu acho que eu tinha 18, 19 anos na minha estreia. Acho que eu tinha 18 anos na minha estreia do MMA.
mas eu já fazia preparação física com o Danilo Azim desde os 13, entendeu? Então, tipo, preparação física eu já estava bem, mas foi realmente isso, né? Enfim, eu procurei muitas coisas que aconteceram, teve um golpe legal também, mas não vi o que é que eu tinha feito de errado, né? Uhum. Vi também que a minha parte de trocação não foi boa depois do tempo, né? Depois que eu vi os aprendizados, enfim, passou. Inclusive, até conversei com os árbitros dessa luta, que conheço um deles, são amigos meus que falaram, ó, Lucas, meu irmão, aconteceu isso, me deram várias dicas, enfim. Foi bom, meu irmão. Passei um tempo a digerir, um tempo grande, talvez um ano, mas serviu de aprendizado. Tem uma marca negativa lá, mas enfim, meu irmão. Sei que quem assistiu a luta sabe que... Um verdadeiro guerreiro, deu uma missão ali de hombritude. Foi para lutar, realmente não queria parar. Enfim, faz parte, né?